Gente, vocês têm noção que eu coloquei como meta do ano ler 24 livros até dezembro, né? E adivinhem quantos livros eu li até o momento? Um livro inteiro, e que por sinal é um livro surpreendente, me surpreendeu positivamente. É um livro que enquanto eu tava lendo eu tive muitas ideias e eu não podia deixar de trazer isso aqui porque ele me motivou bastante. Foi um livro que trouxe novos horizontes para minha vida. Então eu quis compartilhar com vocês, e se você quiser saber um pouquinho sobre esse livro, fica aqui comigo nesse vídeo. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paty Cantuário e o vídeo de hoje vai ser sobre um tema que eu não tenho trazido muito aqui para o canal por motivos de falta de conteúdo mesmo. Lá nos meus stories do Instagram, eu já compartilhei algumas frases que eu li aqui que me chamaram a atenção. Inclusive, eu fiz um post quando eu terminei de ler o livro, né, com uma parte do parágrafo mais impactante que eu já li e que eu vou levar para minha vida, que saiu deste livro aqui. Então, sem mais enrolação, o livro é Pense como um artista e tenha uma vida mais criativa e produtiva. Esse livro foi escrito pelo Will Gompertz, que é editor de arte da BBC desde 2009. Mas antes de ser o editor de arte lá da BBC, ele já trabalhou como diretor na Tate Gallery, que, se você não sabe, é o Museu Nacional de Arte Moderna lá do Reino Unido, composto por 4 galerias de arte. E antes disso ainda, ele escreveu para 2 jornais britânicos mais renomados. Então, pelo currículo dele, vocês já podem imaginar o que tem dentro desse livro aqui, né? O cara conviveu com diversos artistas, diversas pessoas criativas, né? Entre elas diretores, roteiristas, escritores. E essa convivência dele com essas pessoas, associada com informações da arte, né? Com a história da arte e com os artistas mais renomados aí desde o início dos tempos, ele pegou tudo isso e colocou dentro desse livro, identificando características que ele notou que eram comuns à maioria deles. E eu vou dividir isso um pouquinho com vocês. Quando a gente fala em criatividade, normalmente a gente associa isso com artistas, né? Com pintores, com escultores, com escritores, mas não necessariamente essa é uma verdade absoluta. Eu já falei num vídeo aqui pra vocês que a criatividade é inerente ao ser humano, né? E ela é uma habilidade que precisa ser desenvolvida ao longo do tempo. Então, olhando por esse lado, todos nós somos artistas, não é mesmo? Dito isso, então, vocês podem imaginar que todas as áreas de atuação, todas as profissões, elas precisam ter uma demanda ali de criatividade. Seja para você identificar um problema, seja para você solucionar um problema, seja para você sugerir alguma coisa, você precisa ter criatividade em qualquer área que você atue, sendo você artista ou não. O livro foi estruturado em capítulos e cada capítulo desse é uma dessas características que ele identificou em comum às pessoas criativas. E ainda além de exemplificar, né, sobre as características, ele traz exemplos de alguns artistas, né, alguns artistas que se destacaram por ter aquela característica em específico. Eu vou trazer algumas dessas informações aqui para vocês, para aguçar a curiosidade, para que vocês queiram ler o livro, porque o livro é sensacional, eu já falei isso aqui, né? Então vamos começar com um capítulo onde fala que os artistas são empreendedores. É muito comum a gente associar os artistas somente àquela pessoa que está lá por trás da criação, né? O pintor que está pintando o seu quadro, o escultor esculpindo mármore, esculpindo madeira, e esquecer que eles também são empreendedores. E eles precisam ser empreendedores, porque o artista precisa saber vender a sua arte. Ele precisa entender como o seu produto funciona para colocar isso no mercado, né? Para que as pessoas tenham interesse em adquirir o produto que ele está fabricando, né? Adquirir a sua arte. Tem uma coisa muito interessante que o Gompertz fala aqui no livro: a motivação dos artistas não é o lucro, né? Então, o que o artista quer? O artista quer expressar o seu sentimento, né? Quer colocar para fora tudo que ele está sentindo, quer que as pessoas conheçam a forma dele pensar. Mas para que ele tenha tempo para fazer isso, ele precisa vender o produto dele, né? Ele precisa não só ser conhecido, ele precisa fazer com que aquilo venda. Por quê? Vendendo seus produtos, os produtos irão gerar lucro e esse lucro vai comprar a coisa mais valiosa do mundo para um artista, que é o tempo. O artista precisa desse lucro para que ele tenha tempo disponível para criar cada vez mais. Trazendo isso para um modo geral,
todos nós precisamos saber vender alguma coisa, né? A gente precisa vender a nossa marca, a gente precisa vender o nosso trabalho, então nós precisamos ser empreendedores também. Um outro ponto importante e bastante curioso aqui do livro diz que os artistas não fracassam. E fracassar é diferente de cometer erros, né? Quando nós cometemos um erro, mas a gente consegue olhar para esse erro, analisar o que nós fizemos de errado, tentar mudar isso e aprender com isso, nós nos superamos, né? Então é muito diferente de fracassar, que o Gompertz considera fracassar como você identificar algo, mas não levar isso pra frente ou então simplesmente desistir, que é o que acontece muitas vezes, né? Algumas pessoas desistem na primeira tentativa e elas nunca vão saber se elas conseguiriam atingir o sucesso. A gente não pode desistir de algo que a gente acredite porque o nosso quadro não foi vendido, ou então porque determinada pessoa não contratou o nosso serviço, ou então porque um vídeo que a gente postou no YouTube não teve visualizações. A gente precisa analisar. Por que esse quadro não vendeu? Por que a pessoa não contratou o meu serviço? Por que o meu vídeo não teve visualizações? Eu errei em algum ponto? E se eu errei, como eu posso consertar? Por isso que todos nós deveríamos agir como os artistas e não fracassar, que é não desistir no primeiro obstáculo que a gente encontrar. Mais algumas características que eu vou trazer associadas aqui que estão no livro é que os artistas são curiosos, os artistas pensam. Quando a gente é curioso, automaticamente isso nos leva a pensar. E o pensamento nos leva à imaginação, que a imaginação é o que move o mundo, né? Então, quanto mais a gente imagina, mais a gente pode criar coisas diferentes. Isso deve ser bastante usado também, né? Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente ser curioso, a gente pesquisar como as coisas funcionam e não ter vergonha de perguntar, de querer saber mesmo, né? Tudo isso que a gente está perguntando vai alimentando o nosso cérebro com informações também que podem ser úteis lá na frente. Isso também traz associação com outros capítulos, né? Que diz que os artistas, eles pensam num contexto, mas eles também pensam num detalhe. Que não basta você pensar somente no macro, né? Você não pode pensar só no maior, só no que está realmente visível. Você tem que prestar atenção naqueles detalhezinhos que vão fazer a diferença, que vão atrair a atenção de algumas pessoas. Algumas pessoas vão prestar atenção em um detalhe, outras pessoas vão prestar atenção em outro, mas você precisa analisar o conjunto da obra, né? Você precisa pensar no conjunto da sua obra e trazer os detalhes para dentro disso. E aí entra o ponto de vista, porque todas as pessoas têm um ponto de vista. Nós podemos estar localizados em frente à mesma residência, determinar lá um ponto geográfico, eu estar posicionada nesse ponto geográfico analisando, você estar posicionado no mesmo ponto geográfico analisando também, e cada um de nós vai ver uma coisa diferente. Então isso é muito importante na arte, né? É você saber que existem diversos pontos de vista, que você tem o seu ponto de vista, mas talvez você consiga direcionar as pessoas para um ponto específico, sempre pensando naquela ideia de contexto e detalhe. Quando você consegue fazer isso, a sua expressão, a sua manifestação fica muito mais clara para todos. E tem um capítulo dedicado a uma característica muito importante, que é ser corajoso. Então, os artistas são corajosos. Quando os artistas expõem o que eles estão pensando, quando o artista manifesta através de um quadro todo o sentimento que ele tem, ele está se colocando ali na frente das pessoas, né, sem nenhuma barreira. Para fazer isso, precisa ser muito corajoso, porque ninguém quer ser julgado, né? A gente nunca quer ser julgado pelas coisas que a gente acredita, pelas coisas que a gente pensa. E mais do que isso, a gente não quer ser julgado por outras pessoas que podem ter pontos de vista, que podem ter pensamentos diferentes da gente. E isso é muito necessário na nossa vida, seja qual for a área de atuação em que a gente trabalhe, seja qual for a arte que a gente crie, a gente precisa ter essa coragem. E essa característica para mim, né, ler sobre essa característica foi uma das coisas mais interessantes desse livro. Óbvio que todo o livro foi muito interessante, mas pensar a respeito de ser corajoso. As pessoas vão te julgar de qualquer forma, então, na minha opinião, melhor ser julgado, mas fazendo o que você gosta, né? Por fazer algo em que você acredita. E eu só posso dizer para vocês, leiam esse livro. Não importa se você é do ramo artístico, se você é advogado, se você trabalha na área administrativa, você deve ler esse livro e levar ele como um ensinamento para sua vida. É um livro muito fácil de ler, é um livro rápido também. Palavras simples, é de um entendimento muito simples. Então você deve ler e guardar essas palavras, se identificar, e se você
não tem nenhuma dessas características, tentar desenvolver um pouquinho de cada uma delas. E eu tenho certeza que se você pensar como um artista, se você desenvolver pelo menos uma das características apresentadas aqui nesse livro, você vai sim ser uma pessoa mais criativa, vai ser uma pessoa que produz melhor e vai ser uma pessoa que vai ter um sucesso enorme na sua vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sou muito boa para fazer resenha, vocês já devem ter percebido pelos meus vídeos anteriores falando sobre livros, mas eu venho aqui sempre trazer uma dica de livro que me chamou a atenção. Então, se eu conseguir fazer você ter interesse em ler o livro, não esqueça de deixar sua curtida aqui no vídeo. Compartilhe o vídeo com algum amigo seu também que você acha que teria interesse em ler, porque essas formas, quando vocês curtem, quando vocês compartilham, quando vocês comentam aqui embaixo também, é o termômetro, né? Como eu sei se vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo aqui ou não. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui em mais um vídeo até o final. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Tchau!